A reabilitação motora de uma pessoa com deficiência é tão importante quanto a sua capacidade cognitiva. Hoje nós iremos refletir sobre a ecoterapia, uma ferramenta aliada à terapia de pessoas com deficiência, melhorando a sua acessibilidade, socialização e mobilidade. Por isso, eu convido a você a curtir, a compartilhar o nosso link para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações relevantes. Olá, você está no programa Inclusão Entrevista, o qual tem por objetivo levar informações relevantes à inclusão e acessibilidade, onde proporcionamos aqui um momento de conversa, bate-papo com os nossos convidados, trazendo grandes aprendizados. Eu convido você mais uma vez a curtir e a compartilhar o nosso link para que outras pessoas consigam aprender, assim como eu e as pessoas que participam aqui. Então, vem com a gente! A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, é uma fisioterapeuta, a Elaine. Logo, nós faremos as perguntas a ela, mas antes eu farei a minha audiodescrição e passarei a oportunidade para ela se apresentar. Eu sou uma mulher de baixa estatura, pele clara, cabelos castanhos à altura do ombro, olhos castanhos, estou vestindo uma blusinha preta, uma calça preta e um tênis branco com detalhes pretos. E também estou sentada numa poltrona clara, um begezinho claro, um tom de areia. Elaine, seja muito bem-vinda ao programa Inclusão Entrevista. Um momento especial aqui de receber você, né, e compartilhando também as suas experiências comigo e para com o público, o qual nós temos aí, né, por objetivo de levar informações relevantes sobre a inclusão. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse seu nome, de onde você é, a sua formação e fizesse também a audiodescrição para que o nosso público, que é deficiente visual, pudesse acessar a sua imagem. É com você, Elaine. Boa tarde a todos, boa tarde, Dani. Agradeço a oportunidade, o convite de estar fazendo parte desse programa e vamos lá, vamos fazer desse momento um diferencial para todas as pessoas que nos ouvirem e nos assistirem. Vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa de estatura mediana, pele clara, cabelos castanhos, um pouco já grisalhos, olhos castanhos esverdeados. Estou num quarto, né, onde tem atrás um painel de jogos de internet, de joystick. Hoje eu não sei como que chama, mas antigamente era realmente controle de jogo digital, né? Estou vestindo uma camisa clara, mas com folhagem de diversas cores. E como você disse, eu sou fisioterapeuta formada há 25 anos e trabalho há 18 anos com ecoterapia. Um método terapêutico que me conquistou, onde eu pude unir a minha paixão pela fisioterapia, onde eu já era profissional da neuroreabilitação funcional, especialista em neuropediatria, e a minha paixão pelos cavalos. Que bacana, Elaine, muito bom, muito bom. Pessoal, se você não conhecia, né, se você não tinha ouvido falar, ou talvez aí, né, de forma bem simples, o que é a ecoterapia, hoje nós vamos refletir e conhecer um pouquinho mais sobre essa
terapia a cavalos, né? No qual a Elaine atua aí há um bom tempo e faz aí um trabalho maravilhoso, né? Com pessoas que têm transtornos e pessoas com deficiência. Então nós vamos refletir aqui sobre a ecoterapia, né, aliada aí ao desenvolvimento de pessoas com deficiências e transtornos, trazendo aí, né, acessibilidade a essas pessoas e uma forma terapêutica para a sua evolução, tá bom? Elaine, eu queria que você explicasse, né, para nós iniciarmos aqui um pouquinho, para nós entendermos aqui o nosso público, sobre esse assunto da ecoterapia. O que é, propriamente dito, a ecoterapia? Né? Como ela funciona, o que ela é, enfim, compartilha com a gente aí. Claro. A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar das áreas da saúde, educação e equitação. Ela busca o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências ou transtornos. Esse termo ecoterapia, ele foi criado pela Associação Nacional de Ecoterapia, que está localizada na Granja do Torto, em Brasília, e ele é um termo usado exclusivamente aqui no Brasil. Mundialmente, a ecoterapia, na verdade, ela tem raízes na Europa, o início, né, foi na Europa, e esse termo lá é conhecido como terapia assistida por equinos. Legal, Elaine. Então, deu para você perceber aí, né, que é algo ali fantástico, né, unindo a natureza, o espaço físico, o animal, o cavalo, com uma terapia, o qual o paciente ali se beneficia para o seu desenvolvimento. Elaine, existe alguma confusão, alguma dúvida entre a ecoterapia e a equitação? Você pode diferenciá-las, por gentileza? Ambas estão ali relacionadas ao cavalo, né? Mas qual a diferença da equitação e da ecoterapia? Sim, é muito comum, né? Ainda mais agora com um termo novo que tem surgido, que é equitação lúdica, muitas pessoas confundem, né? Mas a principal diferença é que a equitação, ela é um esporte, né, que pode ser praticado por qualquer outra pessoa, e a ecoterapia, ela tem o intuito terapêutico mesmo, né, de trabalhar física e emocionalmente e socialmente a pessoa com deficiência. Hoje, através da ecoterapia, a gente atende um público até mais amplo, né, atende a família dessa pessoa com deficiência, uma vez que ela está inserida nesse meio e precisa, todo aprendizado adquirido ali dentro da ecoterapia precisa ecoar dentro dos lares, dentro das outras terapias e com outros profissionais que essas pessoas têm contato no seu dia a dia. Já a equitação, ela é um esporte que ele traz benefícios como qualquer outro esporte, né? O objeto, né, é o mesmo, vamos chamar de objeto, é que a gente na ecoterapia chama de agente terapêutico, né, de coterapeuta, que é o cavalo, né? Então, os benefícios do cavalo eles são conhecidos a longa data, né? O pai da medicina, Sócrates, trouxe, já tinha isso, já tinha percebido essa função do cavalo de forma terapêutica. E até chegou-se a usar, na Segunda Guerra Mundial, a ação desse animal nos soldados que participaram, que tiveram algumas sequelas provocadas, né, pela participação aí nesses campos de batalha. E isso veio sendo aperfeiçoado e moldado no decorrer dos tempos, e chegou-se hoje ao que a gente conhece como a terapia assistida por equinos, ou aqui no Brasil, a ecoterapia. Tá joia, Elaine. Como pudemos ver, né? Então, a equitação, ela tem a ver mais com o esporte, né? Ela está ligada ao esporte.
E a ecoterapia, então ela tem a função terapêutica com o paciente, onde o agente terapêutico ali vai ser o cavalo, então, né? Ele que vai viabilizar essa ação terapêutica junto a um profissional que o acompanha. Legal, Elaine. Qual é o principal foco terapêutico da ecoterapia? A ecoterapia ela tem 4 programas, né? O que todo mundo conhece, que é mais comum, que é a hipoterapia, que é esse de reabilitação motora para pessoas com deficiência motora, né? Existe o programa Educação Reeducação, que é um programa mais voltado para pessoas com dificuldades, né, e necessidades no âmbito da educação e até mesmo no âmbito social, né, de comportamento, algo mais cognitivo. E existem outros 2 programas, que é o pré-esportivo e a prática esportiva para equestre, que estão mais focados no desenvolvimento da pessoa, buscando mesmo aquilo como um esporte. Então é muito comum você ver pessoas que começaram na ecoterapia, que se descobriram, que apresentaram uma boa evolução e que hoje são atletas paralímpicos, por exemplo, né? Então, assim, a ecoterapia até permite essa escalada, né, para o esporte paralímpico e até mesmo numa inclusão de esportes considerados rotineiros, né, na vida de qualquer atleta, por exemplo, o enduro. Existe o para-enduro, e que nós conseguimos unir os 2 em uma única prova, porque você não avalia a competência ou destaque individual, mas do conjunto cavalo e cavaleiro. Então, quer dizer, é uma prática que busca não apenas o motor, mas o emocional, né, o cognitivo e o social, dessa inserção social da pessoa com deficiência. Nossa, muito interessante, Elaine, né? Eu via mais a ecoterapia como uma função terapêutica mesmo, né? Mas como você disse, ela é como uma escalada, né? Esses programas, então ela começa ali e ela vai se descobrindo, porque trabalha a autoestima da pessoa, né? É um redescobrimento, então. Além de trabalhar a parte motora, né? E emocional, ela vai se redescobrir. Aí você fez me lembrar também sobre os atletas, né, do basquete. O basquete para cadeirantes seria da mesma forma, né? Eles fazem ali uma fisioterapia, um trabalho terapêutico e eles se redescobrem, porque toda e qualquer pessoa tem as suas habilidades e suas potencialidades. Eu costumo muito dizer que a gente não pode se fechar às limitações e às deficiências e transtornos, porque todos nós somos munidos aí, né, de potencialidades e habilidades. E mesmo a pessoa ali tendo uma mobilidade reduzida, então, uma deficiência, ela pode, a partir dessa terapia, né, com equinos, ela pode então participar também de competições. Nossa, muito interessante, né? O quão importante é esse trabalho e esse preparo para esse público. Legal, Elaine. Quais são os benefícios, né, para os praticantes, para os usuários, né, para os pacientes da ecoterapia? Você falou aqui da parte motora e abordou também a parte social. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, para o nosso público, quais são esses benefícios, né, da pessoa que faz a ecoterapia. Sim, com certeza. Só ressaltando na última pergunta, é que assim, não necessariamente precisa ter a escalada, né? Não é uma coisa obrigatória que precisa, e que se a pessoa não cumpriu, ela não significa que ela não chegou em tudo que a ecoterapia poderia oferecer. Mas é exatamente isso que você falou, é trabalhando as potencialidades e individualidades de cada um e de cada patologia, né? Então, assim, os benefícios, além daqueles que a gente mais conhece, né, que são os motores, porque ela promove relaxamento, ela promove flexibilidade muscular, equilíbrio, uma melhora do equilíbrio, um ganho de controle postural. Então essas são as que a gente mais observa, que são os efeitos mecânicos mesmo, da biomecânica do cavalo, que é transmitido ao cavaleiro quando está sobre o dorso desse animal,
são os benefícios motores, mas os benefícios vão muito além destes daí, né? A gente sabe, por exemplo, ainda na parte motora, que o cavalo, você poderia me perguntar, por que o cavalo? Por que não a zebra? Por que não a mula? A zebra tudo bem que está em outro país, né? Mas a mula, qualquer um desses muares, né, que estão aí, o burro, o jumento, por que o cavalo? Por que não todo animal quadrúpede parecido ali, né, no aspecto com esse animal? Porque existem estudos que comprovam que o cavalo é o único animal que tem uma semelhança, a biomecânica do cavalo tem uma semelhança de 95% com o nosso caminhar, com o caminhar humano. Daí o termo que a gente usa quando está sobre o cavalo, que a gente não está apenas montado, a gente fala que vai andar a cavalo. É exatamente pelo fato das áreas do cérebro que vão estar sendo estimuladas quando você está sobre esse cavalo, são as áreas da marcha, do caminhar humano, né? Ele tem, durante a montaria, o estímulo em 3 dimensões, que é o mesmo que tem no nosso quadril, que é para frente, para trás, de um lado para o outro, e para cima e para baixo. E ele consegue transmitir esse estímulo através da coluna que chega no cérebro e estimula as áreas do andar, né, do caminhar humano. Então esse já é a parte mecânica motora, né, que todo mundo conhece e que são extremamente destacados aí com relação à ecoterapia. Mas não só essa parte, tem a parte emocional, né, e cognitiva. Então a gente trabalha ali na aproximação desse animal, no toque desse animal, a temperatura externa do cavalo se assemelha à nossa temperatura interna, e aí traz uma sensação de relaxamento, de acolhimento, e isso já reduz tônus, nós estamos falando de pessoas com deficiência, né? Reduz a ansiedade, reduz a agitação, e a gente consegue trabalhar melhor os estímulos e direcioná-los melhor à necessidade do nosso praticante. Você vai me ouvir falar muitas vezes a palavra praticante, porque na ecoterapia nós não chamamos de cliente, não chamamos de paciente, nem de aluno, a gente chama de praticante, porque o objetivo é esse mesmo, que ele é de alguém que pratica a ecoterapia, ou seja, ele atua ativamente na sessão dele. Nós, profissionais, atuamos ali como coadjuvantes nessa relação homem-cavalo. Muito interessante, Elaine. Então, fica a dica aí para nós. Quem faz a ecoterapia é praticante, né? Porque ele pratica, né, aquela terapia que vai trazer os benefícios, como a Elaine expôs aqui, né? E o profissional, então, vai ser o coadjuvante que vai mediar esse processo entre o praticante e o equino ali usado. Muito bom, Elaine. Tá vendo como a gente aprende, né? E se desenvolve aí com a conversa e a reflexão. Muito bom. Elaine, existe... Oi. E assim, dos estímulos emocionais e que o praticante, né, pode adquirir, vem aqueles que você acabou de citar, né? Mas eu acho importante reforçar porque tem os estímulos, a autoconfiança, a independência, a melhora da autoestima. Então, assim, são outros benefícios que a gente percebe, né, com a pessoa com deficiência, através do uso do cavalo. Então, não necessariamente só o motor, que é o que a gente fala e ouve muito, mas, sem dúvida, essa busca, né, de se enxergar como um todo e de buscar algo nesse sentido, né? Então, eu gostaria de ressaltar isso também. Muito bom, Elaine, é importante mesmo, né? Porque muitas vezes as pessoas veem, né, o praticante ali sobre o cavalo e pensa só no físico, mas vai muito além disso, né? Como também as outras terapias, além de trazer benefícios específicos, elas são agregadas a outros benefícios, né? A outros desenvolvimentos, assim como a ecoterapia. Elaine, existe alguma contraindicação para a realização da ecoterapia?
Sim, existe sim. Isso é importante porque às vezes a família chega para a gente com um diagnóstico e o médico encaminhou para ecoterapia, mas nem sempre essa pessoa pode. Na verdade, ela depende de uma avaliação dos profissionais da área, né? Então a gente pega o encaminhamento médico, a gente faz uma avaliação física, uma avaliação psicológica, e aí traça todo um planejamento. E aí a gente avalia se o praticante tem condição de fazer ecoterapia montado ou não. Nós não consideramos só a ecoterapia a montaria. A montaria é uma parte da terapia, né? A terapia, ela é dividida, a sessão propriamente dita, ela é dividida em aproximação, que engloba a escovação e a alimentação do cavalo, e a montaria e a despedida, né? Muita gente olha só a montaria. Então se não montou, não fez ecoterapia. Não, pelo contrário, porque eu consigo tanto benefício, tantos ganhos estando fora, quanto em cima do cavalo, entendeu? Então, assim, é uma terapia que eu posso acolher essa pessoa. Por exemplo, ela tem a contraindicação, quem tem luxação de quadril, quem tem o quadril fora do lugar, né, é uma contraindicação absoluta para a montaria. Mas eu consigo trabalhar com essa pessoa nas outras etapas da ecoterapia. Fica mais limitado, eu não consigo chegar uma terapia a longo prazo dessa forma, mas é aquilo, o relacionamento homem-cavalo, desde os primórdios desse relacionamento, a gente já percebe benefícios. Então, a gente pode e deve trabalhar, né? Eu acho que é muito limitado do profissional quando ele enxerga o cavalo só na montaria. E é dever nosso até passar para as famílias, para as outras pessoas, que eles aprendam e conheçam que o tocar no cavalo, que o alimentar o cavalo. Olha um fato interessante, Dani. Quando você alimenta o cavalo, o som do mastigar do cavalo remete ao som do útero materno, quando a gente estava lá dentro do útero materno. Então, se você comparar um ultrassom, o primeiro ultrassom, acho que você que é mãe, assim como eu e tantas outras que vão estar assistindo esse programa, espero, né, que elas lembrarem quando você alimenta o cavalo, você lembra do primeiro ultrassom que você fez do coraçãozinho do seu bebê ali batendo dentro da sua barriga. Se você se permitir essa relação com o cavalo, esse contato, você vai perceber que esse som é uma semelhança muito grande. E aí toda aquela sensação de acolhimento, de bem-estar, de proteção que você recebia ali dentro do útero, você consegue sentir estando alimentando o cavalo. Então não tem como você limitar e dizer assim, não, eu vou usar esse animal só para montaria. Então, mesmo as pessoas que têm dificuldades ou alguma contraindicação, a gente consegue trabalhar dentro da ecoterapia. Mas para a montaria propriamente dita, como eu disse, a luxação de quadril, osteoporose em graus avançados, emergências de saúde que acontecem assim no dia a dia, como uma febre, um quadro de diarreia. Esses são contraindicações relativas, que é só para o período que a pessoa está. Então, no dia ou amanheceu, a noite anterior, o dia anterior teve algum desses sintomas, a gente indica, né, orienta a não comparecer na sessão. Mas, por exemplo, a osteoporose avançada requer um cuidado especial. Pessoas com uma mobilidade muito grande do pescoço, crianças com síndrome de Down, por exemplo, onde tem uma frouxidão ligamentar. A montaria, ela pode entrar numa fase bem mais avançada, onde esse controle do pescoço esteja mais forte, né? E não tenha tanto risco com o movimento repetitivo ali do cavalo, sabe? De montar a cavalo. E pessoas com fobia, com medo, né? Que daí não tem como, por mais que nós tentemos, não dá. Às vezes a pessoa tem muita fobia, alguns a gente consegue até evoluir para se aproximar do animal, mas montar mesmo e sair usufruindo desse benefício da montaria é praticamente impossível. Então essas são algumas contraindicações. Entendi, Elaine. É muito interessante a sua fala, né? Do antes, o durante e o depois.
né? Porque as pessoas se prendem muito à montaria, né? Então esse trabalho prévio, né, que antecede aí a montaria e o depois também faz aí parte do processo terapêutico. Você falou de fobia e me remeteu agora, né, uma lembrança. Eu tinha um sobrinho com autismo, né, não verbal, mas ele se socializava bem e foi indicado a ele a ecoterapia. E a minha irmã tentou por várias vezes, mas no momento que chegava ao Aras, ali ao ambiente, ele tinha pavor, ele tinha fobia, sabe? Até para tentar passar a mão, fazer um carinho nele, né? E minha irmã sempre gostou muito de cavalo, né? Na montaria, ela sempre se deu bem e foi indicado a ele, né? Mas ele não conseguia por conta do medo, talvez ali pelo tamanho do animal, né? Pela impressão que aquela criança tem, né? Então ela não conseguiu. E eu achei importante a sua fala, porque muitas vezes as famílias, né, acaba forçando. Nós sabemos o quão importantes são as terapias, seja ela qual instância for, mas a gente precisa ir com cuidado, com leveza, para não causar traumas e piorar a situação, né? A gente precisa de uma orientação do profissional, um trabalho mais leve para com que isso não traga maiores prejuízos. Ao invés de ser um benefício, causa malefícios, né? Então, a gente precisa ter esse olhar e eu achei interessante a sua fala. Muito bom, Elaine. Nós vamos fazer uma pausa agora para o nosso Momento Libras, onde aprenderemos mais um sinal aqui com a nossa equipe de intérprete de Libras. Fique ligadinho e continue a participar conosco e aprenda mais um pouquinho aí sobre Libras. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos lá para o nosso Momento Libras? E o nosso Momento Libras é um desafio. Quero ver se vocês estão treinando aí, ó, em casa, beleza? Eu vou fazer a datilologia da palavra e eu quero ver se você vai conseguir entender qual que é. Se você conseguiu entender, rapidamente, coloca aí nos comentários. Ah, eu consegui, a palavra é essa aqui, ó. Já coloca aí, beleza? Vamos lá? É bem fácil, tá? Ó. É essa aqui, ó. Muito fácil. Muito fácil. Se já conseguiu entender, rapidamente já digita aí nos comentários. A palavra é essa aqui, ó. Digita aí, beleza? Para quem conseguiu entender, parabéns. Para quem ainda não conseguiu entender, treine um pouquinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar e vai alcançar. A palavra sinalizada, o sinal dessa palavra é esse aqui, ó. Agora ficou fácil, né? Ó? Ficou fácil, fácil, fácil. Porém, não sei ainda qual que é a palavra. Eu sei a datilologia é essa. O sinal é esse, mas qual é a palavra, Éder? Calma, calma. Seja paciente, ó. Tenha paciência, meu irmão. Mas a palavra é felicidade. Para quem adivinhou, parabéns. Pessoal, para quem gostou do vídeo aí, também compartilha aí com a galera. Beleza? Tchau, tchau. Retomando aqui, né, a nossa entrevista sobre a importância da ecoterapia como aliada ao desenvolvimento de pessoas com deficiência e transtornos. Eu trago aqui novamente as perguntas à Elaine, a nossa fisioterapeuta, né, especialista em ecoterapia. Elaine, quanto tempo, em média, duram as sessões de ecoterapia e quais são os profissionais que podem atuar nessa área? Dani, a sessão de ecoterapia, ela dura 30 a 45 minutos, né? Depende da necessidade de cada praticante. Na verdade, nós levamos muito em consideração como que ele chegou para a gente naquele dia. Então, assim, nós não vamos forçar para ficar 45 minutos. Se com um objetivo, com 20 minutos, por exemplo, a gente conseguiu alcançar o objetivo daquela sessão. Mas em média dura aí de 30 a 45 minutos, tá?
E de acordo com a Associação Nacional de Ecoterapia, o tripé básico da ecoterapia é formado pelo fisioterapeuta, alguém da parte motora, pelo psicólogo, alguém da parte emocional, e pelo equitador, que é aquele que tem uma atenção voltada para o nosso agente terapêutico, que é o cavalo. Né? Então, esse é o tripé básico da ecoterapia. Porém, outros profissionais podem e devem fazer parte desse cenário. Por exemplo, um educador físico, profissional de educação física, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o pedagogo, o psicopedagogo. São alguns das áreas que não somente podem, mas devem fazer parte desse cenário para poder ajudar aí no desenvolvimento da pessoa com deficiência. O médico é um que nós temos buscado bastante, porque é com conhecimento dele, é através dele que vem o encaminhamento para nós, a maioria dos encaminhamentos vem através do médico, então ele pode fazer parte. E nós temos até um fato interessante na nossa associação. Você pediu para eu me apresentar no começo, eu acabei esquecendo de falar de onde que eu sou de Ribeirão Preto, e no interior aqui do estado de São Paulo. E eu faço parte da Associação de Ecoterapia Vassoural, que é uma entidade sem fins lucrativos que atua no município de Pontal usando esse método terapêutico. Atualmente eu sou coordenadora e presidente dessa entidade. Tem um fato interessante que eu participei dos últimos congressos nacionais de ecoterapia, um em Florianópolis e um em Maceió. E no de Florianópolis eu conheci uma dentista. Ela era dentista e estava apresentando tese de doutorado, de mestrado dela, que ela fez na Faculdade do Triângulo Mineiro. Ela fez a tese de mestrado dela em ecoterapia. E ela estava buscando o campo para poder realizar a pesquisa dela em ecoterapia de doutorado. E como ela tinha sido aprovada aqui na Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto, ela ia desenvolver a pesquisa dela aqui e precisava de um campo. E eu me perguntei, nossa, mas como assim, né? O que uma dentista tem a ver com ecoterapia? E desde o mestrado dela eu já tinha assistido a apresentação, e é muito interessante, né? Porque ela fez uma pesquisa onde nós fomos co-participantes, co-autores, e nessa pesquisa ela demonstra a importância, os benefícios e os efeitos da ecoterapia com o idoso, com a pessoa idosa, que não é uma pessoa com deficiência, mas com o envelhecimento, com as dificuldades que o envelhecimento traz. Por exemplo, é muito comum haver uma dificuldade, por exemplo, na fala, na deglutição, na mastigação, e a gente conseguiu provar que a ecoterapia melhora, traz benefícios importantes para esses adultos mais velhos, né, os idosos, o pessoal da terceira idade, favorecendo aí todo o sistema estomatognático, que eu até aprendi a falar a linguagem deles. Eu sou fisioterapeuta, mas o pessoal da odonto me ensinou muito. Então, olha só, né, quem diria? O pessoal da odontologia ajudando a gente ali com essas dificuldades que a gente sabe que também é de conhecimento, né, é do nosso conhecimento, que também existem com a pessoa com deficiência. Nossa, muito interessante, né, essa relação e esse trabalho, né, a união de diferentes áreas, de diferentes profissionais que podem atuar aí na ecoterapia, seja ela de forma direta ou indireta, né? Quantos ganhos esse praticante recebe, né, através do compartilhamento e conhecimento que essa terapia traz e os seus profissionais. Muito interessante, Elaine, o seu compartilhamento, né? Elaine, quem indica a ecoterapia e existe uma idade mínima para fazer essa terapia a cavalo? Em geral, a gente pede, né, que o encaminhamento que passe pelo médico, tá? Pelo médico que conhece a criança, porque é aquilo, nós precisamos de 3 avaliações, né? Como eu disse, a do médico, a do físio e a do psicólogo. Esse é o básico, o tripé básico. Mas, por exemplo, lá no nosso caso, nós somos uma associação
sem fins lucrativos, então não necessariamente as pessoas vêm com encaminhamento médico. Muitas vezes ouviu falar, viu nas redes sociais, tal, e nos busca diretamente, de forma, né, ativa. E aí a gente direciona, porque de qualquer forma eu preciso do parecer desses profissionais, né? Os outros dois, o psicólogo e o fisioterapeuta, a gente consegue ali dentro da nossa entidade mesmo, mas os demais, o médico, por exemplo, ele vem com encaminhamento, ele manda, o praticante vem com encaminhamento do médico que acompanha, porque eu preciso saber medicação, crise, quanto tempo que está medicada, quanto tempo acompanha, né? Porque a crise convulsiva não controlada, por exemplo, e o diabetes não controlado, são uma das contraindicações para a ecoterapia também. Mas uma vez estando controlado, tranquilo, sem problema nenhum, né? Então, existe essa forma direta e uma forma indireta, né? E aí nós temos, por exemplo, um outro profissional que é muito comum dentro da ecoterapia, no nosso caso, principalmente, porque nós somos uma associação, é o assistente social, que entra naquele quadro de profissionais que atuam de forma indireta, que para ajudar as famílias com relação a como buscar os seus direitos e até como trabalhar com as famílias ali dentro da nossa associação, todas as suas necessidades, né, do praticante, olhando ele como um todo, até no meio onde ele está inserido. Certo. E a idade mínima para montar ao cavalo? Sim, a idade mínima é de 2, 3 anos. Isso vai depender muito dessa avaliação. Por exemplo, a criança com síndrome de Down, muito nova, não tem um controle cervical muito bom. Então, a gente evita, porque um movimento repetitivo ali, com o pescoço sem um controle cervical importante, pode ser mais prejudicial do que benéfico. Então, a gente avalia aí de 2 a 3 anos. E também por causa da estrutura do quadril, que ainda não está totalmente formada, mas a partir dos 2 anos, se foi feito um acompanhamento, colocação no parapódio e tudo mais, a gente consegue trabalhar esse quadril ali por causa da abertura mesmo, né, do dorso Sim. do cavalo. Entendi. Então é bem interessante, né, nós ficarmos atentos aí, né, que as pessoas podem, mas também tem aí esse cuidado, né, para não causar danos e maiores prejuízos. Elaine, em relação ao animal, ao cavalo, precisa ser de uma raça específica para atuar nessa área? Qual cavalo ideal para a ecoterapia? Existe um padrão, algumas características específicas para atuar? Não existe uma raça ideal, existe um cavalo ideal. O cavalo, ele precisa ser adestrado, né? Precisa ter já essa convivência, não posso pegar um cavalo, né, que nunca teve contato com o ser humano. Ele precisa ser dócil, ele precisa aceitar a aproximação do ser humano, ele precisa aceitar o material, porque daí nós vamos trabalhar com todo o nosso material terapêutico que nós temos ali, que é uma célula adaptada, um estribo adaptado, com materiais pedagógicos que vão influenciar, que nós vão ser usados aí nessa terapia, bola, argolas, cones, bandeirolas, né? Então ele precisa aceitar isso. Ele não pode ser muito jovem, né, que ainda não foi domado, e também não precisa ser muito velho, né? Porque chega uma fase, é muito comum as pessoas acharem que cavalo ficou idoso, não serve mais para lida, manda para ecoterapia. A gente usa, nós temos cavalos idosos também, tá? Mas chega uma fase da vida em que eles precisam também descansar, precisam ter o seu respeito. Então a gente usa, mas porque é um cavalo mais experiente, que aceita mais, né, algumas coisas, e a gente consegue trabalhar com ele também, mas não necessariamente precisa. Nós temos lá na nossa associação, desde potros até cavalos de 21, 24 anos, né, que estão conosco. Mas ele precisa ter, então, essa aceitação, ele precisa ser de uma altura mediana, 1,50, 1,60. Mas eu não posso ter cavalo muito alto? Até pode, depende do programa que eu vou colocar esse cavalo, onde que ele vai atuar.
se é um praticante que se consegue conduzir sozinho o cavalo, a altura não tem tanto problema, se ele não tiver tanto medo de altura e etc. Mas, por exemplo, no caso que eu preciso de 2 laterais, um de cada lado do cavalo, se for um cavalo muito alto, o terapeuta não dá conta, né, Dani? Então fica com o braço, chega no final do atendimento, você tem que cuidar do terapeuta também. Então, um cavalo de altura mediana, com uma boa índole, que tem uma musculatura equilibrada, não é qualquer cavalo, não pode ser um cavalo manco, não pode ser um cavalo com dor. Porque o cavalo, ele vai transmitir o que aquela pessoa não tem, né? A dificuldade, a deficiência já está ali instalada, então a gente precisa trazer ele para o mais perto do normal, né? Então, por isso que tem que ser um cavalo com uma musculatura bem preparada, que é treinado semanalmente, pelo menos, se não diariamente, com todo um controle específico para eles. Hoje, lá, nós, por exemplo, na nossa associação, nós trabalhamos com manga larga, paulista, né, e com o crioulo, que é da raça crioulo. Mas, por exemplo, a Quarto de Milha tem um projeto de ecoterapia. O pessoal do cavalo, que tem o cavalo árabe, tem cavalos árabes de ecoterapia. Já vimos até cavalo bretão, percheron, que são aqueles mais fortes que muito comum nas carruagens, né? O andaluz, por exemplo, e o lusitano são raças que são usadas para adestramento, né? Então, são um esporte olímpico, paralímpico, né? Então, quer dizer, não necessariamente, depende muito da necessidade do praticante, mas isso, assim, é básico. Tem que ser dócil, se permitir esse contato, né? E ele se torna um amigo. Legal, legal. É importante nós pensarmos sobre isso, né? Por como esse cavalo vai lidar diretamente com esse praticante, né? Ele precisa aí ter todo esse cuidado, né? Ter essa visão, né? O terapeuta ter essa visão para que consiga os benefícios, né? Já citados anteriormente. Muito bom, Elaine. Pensando num público atípico, quais são as contribuições da ecoterapia? Quais são os transtornos, né? As deficiências que vão se beneficiar, né? Se possível, dê exemplo para nós, que público vocês atendem lá na associação, né, com deficiência e com transtornos, né, para eles se beneficiarem. Sim, olha, a gente atende pessoas com paralisia, que era comumente chamada, né, de paralisia cerebral, né, temos algumas sequelas adquiridas, porque pode ser tanto com pessoas que nasceram, né, com essa deficiência, então as síndromes em geral, né, ou sequelas adquiridas, como traumatismo crânioencefálico, traumatismo raquimedular, AVC, né, que é comumente conhecido aí como derrame, AVC. Dá para trabalhar também pessoas com transtorno de ansiedade, depressivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, que hoje foi um público que descobriu muito a ecoterapia e que tem trazido benefícios grandes, né? Mas é sempre, nesse caso, igual você citou, do seu sobrinho, respeitando as limitações, né? E favorecendo as potencialidades. Se não deu, tudo bem, né? Existem, para nós que somos neurotípicos, né? Temos as nossas escolhas, as nossas preferências, não tem mal nenhum uma pessoa com um transtorno, com uma deficiência ter a sua escolha também, né? Então, o objetivo realmente é esse, é trabalhar a maior independência, autonomia dessa pessoa. Então, são essas as patologias que a gente mais trata, né? Tem algumas até posturais, por exemplo, uma escoliose, uma hipercifose, sabe? São patologias também que a gente pode e atua dentro da ecoterapia. Nossa, muito interessante, Elaine. Então, assim, a ecoterapia, ela atende um público amplo, né? Para várias necessidades, para várias especificidades. Ok. Elaine, uma pergunta aqui que não posso deixar de fazer para você. A ecoterapia é somente um serviço particular ou ela entra nas terapias oferecidas pelo SUS, Sistema Único de Saúde?
Qualquer pessoa pode fazer ou ela tem que pagar? É um direito também do cidadão por ser uma terapia oferecida pelo SUS ou não? Então, Dani, em 2019 foi assinada uma lei do atual presidente, lá da época, que reconhecia a ecoterapia como um método terapêutico. Então, hoje em dia, através da Lei 13.038-103, acho que é, de 2019, a ecoterapia passou a ser uma lei. E sim, ela está com toda uma tramitação aí, ela já é aceita, né, no Sistema Único de Saúde, mas ela ainda não é em toda a cidade que tem essa parceria. Então, o que acontece? É que tem muitos ainda centros particulares, mas existem associações, por exemplo, no caso da nossa, que a gente tem parceria com o poder público para estar oferecendo ali aqui na nossa região, Ribeirão, Sertãozinho, Pontal. Hoje nós atendemos 7 cidades da região. E a nossa associação faz parcerias com o poder público para eles estarem pagando esses atendimentos. Então, para o usuário, é totalmente gratuito, né? Nós ainda não temos parcerias com o SUS, porque, como eu te disse, em algumas cidades ainda está engatinhando, né? Porque é uma coisa muito nova e é um pouco moroso, né? Essa questão. Então, assim, acredito que no futuro vai ter maior acessibilidade com relação a isso. Mas não necessariamente precisa ser pago. A pessoa pode procurar uma associação igual a nossa, por exemplo, e tem muitas outras espalhadas no estado de São Paulo, no Brasil todo, inclusive apoiadas pela Associação Nacional de Ecoterapia, como é o nosso caso, nós somos filiados a essa associação, e eles têm lá toda uma grade uma lista de centros que são filiados, tanto que cobram quanto que não cobram para os atendimentos. Nossa, muito interessante, é bom saber, né? E avisar o nosso público que é um direito, né? Uma forma de terapia que você tem acesso, né? E muitas pessoas não sabiam desse acesso. Então, buscar, porque muitas vezes pensam assim, eu não tenho dinheiro para custear as terapias, porque é um valor alto, né, um valor significativo, mas é necessário para a sua criança, então busque, né, informações nas redes sociais, vá ao poder público da sua cidade e procure saber se existe uma instituição que está em parceria para com que você consiga essa terapia de forma gratuita, né, para com que a sua criança, o seu adolescente, né, a pessoa aí avance nessa questão de acessibilidade e terapia, né, com que avance no seu desenvolvimento. Elaine, estamos finalizando aqui, né, eu queria que você compartilhasse conosco uma experiência, né, de inclusão de PCDs e transtornos aí no seu espaço, né, algo que te marcou, né, que você viu aí que foi muito relevante. Claro que todas as terapias que vocês oferecem é um trabalho maravilhoso, né, mas compartilhe algo aí, pelo menos aí para nós aí ficarmos instigados de conhecer mais esse trabalho. Sem dúvida, estão 18 anos trabalhando com ecoterapia, Dani, então assim, são muitas as experiências, eu poderia te citar várias, mas assim, duas que mexeram, se você me permitir, muito comigo. Foi uma criança muito grave que nós atendemos, com um quadro de encefalopatia crônica da infância, que é a paralisia cerebral, com um grande comprometimento. E a gente chegou no final do ano, a equipe se reuniu, vamos passar uma devolutiva para a família. E aí a equipe chegou e falou assim: Elaine, a gente não percebeu muita evolução nessa criança, né? Assim, ela é muito grave, ela precisaria ficar muito mais tempo para a gente poder conseguir algum tipo de evolução nesse sentido, né? Motor. E aí a gente pensou, vamos ouvir dessa família o que ela percebeu de melhora para o filho dela primeiro, e depois a gente traz, né, o que a gente acredita que possa ser melhor para essa criança. E quando nós sentamos para conversar com a mãe, ela falou assim: olha, minha filha tem 6 anos, e nesses 6 anos de vida dela, esse é o primeiro ano que eu não internei com ela nenhuma vez por conta de pneumonia. Aí a gente olhou e falei: e quantas
eram, né, aproximadamente por ano, as internações que você tinha. Ela falou de 3 a 4 internações por ano, uma média de 10 a 20 dias de período de internação, onde ela saía da casa dela, deixava o lar, deixava o marido, deixava a filha mais velha. Então, assim, a gente vê como que esse benefício se estende, né? E até reduzindo os custos com as internações. A ecoterapia proporcionou uma higiene brônquica nessa criança, não montar a cavalo ali, e realmente ela soltava bastante secreção enquanto estava andando a cavalo, e a gente pedia, né, sempre trabalhava ali de forma que isso favorecesse essa saída de secreção. Então, assim, isso pra gente, nós saímos emocionadas, né, dessa devolutiva com a família. E um outro caso é de um praticante que chegou para nós, vindo de um outro centro de ecoterapia, e até o profissional daquele centro me ligou e falou: olha, Elaine, a gente já tentou de tudo, ele chegou no limite dele daqui e tal, você não quer pegar, né? E ele era um rapaz que tinha sofrido um traumatismo no raque medular por um acidente automobilístico, com muito medo, muita insegurança e um foco muito grande em voltar a andar. E o trabalho ali por nós desenvolvido, primeiro com o cavalo, que o cavalo ensinou a ele o quanto de potencial que ele ainda tinha, ensinou a ele, aumentou a autoestima dele, e esse praticante, depois de um tempo, quando ele comprou, porque assim, para a gente fazer rodar o nosso ciclo ali de pacientes e atender uma demanda muito grande de uma lista de espera de mais de 120 pessoas, a gente a cada 2 anos troca, né? Então, completou os 2 anos dele ali, a pessoa pode até voltar para a lista de espera, e ele completou os 2 anos de terapia dele ali, uma nova pessoa. Hoje ele tem rede social, hoje o foco dele saiu, ele ainda quer andar muito, e eu acho isso, falo para ele que isso é uma resiliência, ele é muito forte, e é muito bonito ver essa luta dele, mas hoje ele conseguiu olhar a sua vida no completo, não só a parte física, mas a parte emocional. Ele está namorando, a parte espiritual, a parte de relacionamento. Ele voltou a sair com os amigos, ele voltou a se enxergar como uma pessoa pertencente à comunidade que ele vive, né? Ele, com um acidente, ele se trancou, ele se fechou, ele não saía nem para cortar cabelo, ele, né, tinha todo uma introspecção, né, de uma vergonha, e ele se aceitou. E hoje, né, ele é lindo de ver, ele até nas redes sociais, eu sigo ele e tudo, a gente vive trocando figurinhas, e eu falo para ele que ele é o meu exemplo, né, que eu falo assim: olha, você é um exemplo de superação, do que o cavalo pode fazer nessa questão emocional mesmo, né? Então, fica esses dois compartilhamentos aí desses 2 casos. Muito interessante, Elaine, né? O quão importante é a gente olhar para o todo, né? Muitas vezes a gente, né, um paciente, aí, um praticante, quer determinada aquisição ali para o seu desenvolvimento, mas precisa entender ele, né, com os terapeutas e a família, que vai muito além disso, né? Nós somos seres íntegros, né? Nós temos uma grande gama de desenvolvimento. Muitas vezes não é só a marcha, não é só o andar, mas é o nosso emocional, é o nosso físico, é a nossa vida espiritual, né? É a nossa inteligência, a parte do intelectual, cognitiva. Então, é muito abrangente. E o quão gostoso é ouvir você, né? Todos esses compartilhamentos sobre a importância da ecoterapia, os benefícios e todas as contribuições, né? Que o cavalo, como um agente terapêutico, e vocês como mediadores, né, desse processo, são importantes para as crianças típicas
e atípicas, né? Pessoas que têm a necessidade dessa terapia. Elaine, eu só tenho a agradecer a você pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua contribuição, né? Por ter participado conosco aí, refletido, trazido aí toda essa análise, né? Essa bagagem de conhecimento, né? Sobre o cavalo, a ecoterapia, né? A terapia montada a cavalo e o antes também, não só o montar, né? Mas o antes, o durante e o depois nesse processo terapêutico. Muito obrigada, né? Deixa as suas palavras finais aí pra gente terminar aqui. Dani, eu que agradeço. Nos encontramos, né? De forma assim surpreendente, eu acho que nada é por acaso, né? E mais uma vez você cruzou o meu caminho e para a gente poder ter a oportunidade de transmitir todo esse nosso amor e nossa paixão pelo que a gente faz, né? Eu na minha área, você na sua, e a gente conseguir aí trazer essas informações, né, que ainda de repente não alcançaram, embora muita gente conhece, já ouviu falar, mas tem gente que ainda nunca nem ouviu falar sobre ecoterapia, né? Então, eu agradeço de coração essa oportunidade. E a Associação de Ecoterapia Vassoural é uma entidade que fica dentro de uma fazenda, chama Fazenda Vassoural, lá no município de Pontal. E a gente costuma dizer que as nossas porteiras estão abertas para todos aqueles que quiserem conhecer, visitar e saber mais desse mundo incrível que é a ecoterapia. Então fica aí o meu convite para quem quiser ir conhecer mais sobre esse mundo. Nós estamos ali abertos e aguardando vocês. Ok, Elaine, deixa o @ do seu Instagram aí para o pessoal também acessar, né, da instituição, por gentileza. É @ecoterapia.vassoural. Ok, pessoal, acessem, é um trabalho fantástico, né? Eu conheci os cavalos lá, né, da instituição numa feira de acessibilidade. Meus meninos, meus filhos ficaram encantados, né, com os cavalos, alimentaram, a equipe foi muito acolhedora, foi muito acessível a todos que estiveram ali, pessoas típicas e atípicas. Se você tem interesse em conhecer, acesse, né, e busque mais informações sobre esse projeto, né, essa terapia linda aí que é a ecoterapia. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem com a gente, nos acompanhando até agora. Foi um prazer recebê-los aqui de forma virtual e mais uma vez, não deixe de curtir, compartilhar e comentar, né, do que vocês já ouviram, sabiam ou não e o que agregou para você essa entrevista, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus, Deus abençoe e até um próximo programa. Até mais.